Fala galera, eu sou o Edu, o Santista do Alambrado, e tô aqui para analisar com vocês Bahia 3, Santos 0, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2021, primeira rodada de jogo fora de casa. Um resultado desastroso, falando em termos só de resultado. Um resultado desastroso que só evidenciou uma coisa que está escancarada já há algum tempo, mais precisamente desde a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. Porque esse jogo da semifinal foi o último jogo decente que esse cidadão fez. De lá para cá foram falhas consequentes que culminaram aí no quase rebaixamento no Paulista, que culminaram na derrota da Libertadores para o Palmeiras, que culminaram na eliminação na primeira fase da Libertadores e que culminaram no resultado de hoje. Eu tô falando sim do Pará e eu abro o vídeo falando que o Pará não pode mais jogar pelo Santos. Muito obrigado por toda a história que você tem. A gente sabe que o Pará aí é campeão da Copa do Brasil em 2010, da Libertadores em 2011, mas a realidade é, o Pará não pode mais jogar pelo Santos. Hoje o resultado passa, se não exclusivamente, porque falar exclusivamente no time que tem 11 jogadores jogando também é um pouco de desonestidade. Só que a maior parte da culpa da derrota de hoje é do nosso lateral direito. O Santos foi a campo hoje com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota, Pirani, Marinho voltando hoje, Caio Jorge e Lucas Braga. Começando pelo primeiro tempo, o jogo começou muito brigado no meio e aos poucos o Santos foi se soltando. O Santos tinha mais posse de bola, aliás, teve mais posse de bola o jogo todo. E era quem tentava ser mais incisivo, mas tinha uma certa dificuldade para levar perigo. O Santos concentrava mais os seus ataques pelas laterais, né? Conseguia levar mais perigo quando levava a bola efetivamente para o fundo e cruzava para trás. Foi uma bola do Lucas Braga, por exemplo, que ele cruzou e o zagueiro do Bahia tirou de joelho, a bola foi por cima do gol. Poderia muito bem ter ido pro gol, né? Infelizmente. Mas assim, o Santos no primeiro tempo jogou mais bola que o Bahia, isso é inegável. Se a gente for pegar as chances do Bahia no primeiro tempo, teve aquela do Rodriguinho, que ele perdeu cara a cara, que o Bandeira deu impedimento. Se ele tivesse feito o gol, o VAR ia corrigir, ser gol dele, porque não estava impedido. Mas fora isso, o Santos fez uma partida muito segura no primeiro tempo, defensivamente falando. O Santos não tomou sustos e jogou melhor que o Bahia. Jogou melhor. A grande chance do Santos aí no jogo foi aos 45 do primeiro tempo, quando o Pirani faz um cruzamento forte, rasteiro para o Lucas Braga, que domina, ajeita para o Marinho, ele chega batendo e o goleiro faz uma defesaça no chão. A bola foi meio em cima dele, mas o tempo de reação dele ali foi muito bom. O Santos poderia tranquilamente ter ido pro intervalo vencendo. Quando começou o segundo tempo, que foi o desastre. Logo aos 30 segundos, o Pará, eu anotei aqui como uma coisa entre aspas. O Pará deu uma pichotada, ele foi dar um balão na bola, espanou o taco dentro da área e virou um lançamento de camisa 10 pro ponta do Bahia, que só chegou já batendo pro meio. E o jogador que entrou na pequena área ali só para completar, o Bahia fez 1-0, falha bizarra do Pará. Quando eu falo que erros individuais, principalmente do Pará, culminaram no resultado, é porque logo aos 30 segundos ele entregou o gol pro Bahia. Aí aos 4 minutos, outra saída errada do Santos, dessa vez o Jean Mota errou o passe, pegou a zaga do Santos toda saindo. Por exemplo, o Felipe Jonathan já estava posicionado mais à frente para receber a bola. E quando o Jean Mota erra o passe, o Bahia tem toda a avenida ali no lado esquerdo da defesa do Santos para progredir. E é o que acontece, mais uma vez o Rossi leva para o fundo, toca para trás e o Bahia faz 2-0. Aos 7, cruzamento, a zaga do Santos tenta fazer uma linha de impedimento ridícula e o jogador do Bahia entra sozinho e faz o gol. Lógico, por um pé, eu acho que ele estava em posição legal, mas eu acho que se você tem que fazer linha de impedimento, o básico é você deixar todo mundo impedido, né? Não tomar um gol ridículo desse. E aí acabou o jogo, logo com 7 minutos do segundo tempo, porque assim, o jogo foi perdido exclusivamente por erros individuais, como eu falei, saída de bola errada, pichotada, 3 gols em 7 minutos com falhas individuais, galera. Não existe esquema tático que sobreviva. Não existe psicológico que sobreviva. Entendeu?
Então, assim, a gente não pode culpar, por exemplo, a comissão técnica, o técnico Fernando Diniz, que, bem dizendo, estreou hoje pelo Santos, tá? Ele tava à frente contra o Boca, foi a vitória e tal, mas não teve a frente aí contra o The Strongest e o Barcelona, foi efetivamente à frente do Santos hoje. E não há esquema tático que sobreviva a falhas individuais que culminam em 3 gols em 7 minutos, gente. Não dá, não tem como. A gente fala, o Diniz é ruim, esse resultado foi culpa do Diniz. Não, gente, não foi culpa do Diniz, foi culpa dos jogadores que tiveram falhas individuais grotescas e acabaram comprometendo todo o time. Outro problema que está escancarado é a necessidade de contratações. Gente, eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo contra o Barcelona na quarta-feira, mas a média de idade desse time do Santos na quarta era de 22 anos. É um time muito jovem. São meninos que estão subindo com 16, 17 anos, 18. Tem uns com 19, tem o Caio Jorge com 19, mas já é o segundo ano dele de profissional. Então, assim, é complicado, gente, a gente colocar toda essa pressão em cima de meninos que eram para estar na base, que não eram para estar jogando. O Santos precisa de contratações, precisa de jogadores mais prontos, precisa de jogadores mais cascudos que assumam a bronca e tirem um pouco esse peso das costas dos meninos. Eu tava conversando com meu pai durante o jogo, ele falou assim pra mim, não tô falando mal do jogador, são palavras do meu pai, não tô falando mal do jogador porque ele é um craque, mas pra posição que ele joga, ele ainda é muito novo. Aí eu já falei pra ele na hora, é o Kaique, meu pai falou, eu falei, eu concordo, por quê? Porque o Kaique só tem 17 anos. Zagueiro, gente, é uma função que precisa de um cara um pouco mais cascudo, ou pelo menos de um cara que já tenha o seu corpo desenvolvido, já tenha o seu físico desenvolvido. Com 17 anos, o Kaique ainda não tem o corpo dele desenvolvido. O centroavante coloca o corpo nele, às vezes ele não aguenta chegar. A falta de experiência também. O Kaique é muito craque, gente, pelo amor de Deus. Eu adoro o Kaique, sou muito fã. Eu falo, o Kaique vai seguir carreira na seleção brasileira, porque ele é muito bom mesmo. Talvez aí tem tudo pra ser um dos melhores zagueiros que a gente já viu aí com a camisa do Santos. Mas a real é que o Kaique é muito novo. E se fosse obedecer os processos corretos, ele nem era pra estar no profissional, gente. Ele nem era pra estar no profissional, era pra ele estar aí no sub-20, jogando, mais 2 Copas São Paulo, pelo menos, antes de profissional. A gente precisa, sim, de contratações, jogadores mais cascudos, e a realidade do Santos é essa. A gente não pode achar que o Santos vai vir pra contratar, sei lá, nomes bombásticos. A realidade são jogadores de oportunidade de mercado, como, por exemplo, foi o Marcos Guilherme, o Moraes, tem aí Agora saiu a notícia antes da partida que o Danilo Boza, zagueiro de 23 anos do Mirassol, também já tá bem encaminhado. E talvez o Danilo Boza, pro momento, seja melhor que o Kaique pro Santos. Não tô falando que ele é melhor que o Kaique, mas ele já é mais cascudo. Ele tem 23 anos. São 6 anos de diferença dele pro Kaique. É uma diferença absurda. Eu vou fazer 23 anos. Eu acho que eu não tenho toda essa maturidade também. Lógico, não treinei, enfim, mas eu me vejo me colocando no lugar. Eu também não... seria difícil pra mim essa responsabilidade. Imagina um garoto de 17 anos. Então, assim... É uma posição que precisa, sim, de um atleta mais cascudo. E não só essa, o meio-campo precisa de alguém mais cascudo também, porque o Giamota não dá pra depender do Giamota. O Pirani, primeiro ano, profissional há 3 meses, gente. O Pirani, a gente não pode cobrar do Pirani. O Ângelo, 16 anos. Enfim, o Santos precisa, sim, de contratações no meio. Na verdade, precisa reforçar todos os setores. E, pelo amor de Deus, não pode mais colocar o Pará pra jogar. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, estamos quase chegando aí aos 100 inscritos. Deixe o like caso tenha gostado do vídeo. Comente o que você achou, compartilhe com seus amigos. E vamos torcer para que o Santos saia dessa situação o quanto antes. Não vejo ainda um desespero, falar, meu Deus, vamos cair. Não, eu acho que ainda está muito cedo, primeira rodada de campeonato. Tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita gente para chegar. E quem sabe o Santos não melhora, não encaixa e consegue sair dessa situação o quanto antes. Valeu!